Então, a gente tem aqui o coeficiente de correlação linear, tá? Que ele vai ser dado por essa fórmula aqui, que a gente já viu antes, e substituindo os valores, a gente obtém um valor de 0,897. O que significa esse valor? Numa escala de menos 1 a 1, esse valor está muito próximo de 1, né? Quase 0,9. Então, isso está me dizendo o quê? Que existe uma associação linear forte entre essas variáveis. E, além disso, está me falando o quê? Que essa associação ela é positiva. No sentido de quê? No sentido que a gente já esperava, né? De quanto maior a idade da pessoa, quanto mais velha ela vai ficando, maior vai ser a sua pressão sanguínea. Na figura abaixo, a gente observa, então, alguns tipos de padrões de associação entre os pontos que mostram os valores do coeficiente de correlação, para a gente ter uma ideia como que ele representa os dados. Então, olha só, nesse primeiro quadro aqui a gente tem uma correlação 1, né, perfeita. Aí ela aqui 0,8 já é uma nuvem próxima de uma reta, 0,4 já fica uma nuvem bem ali com uma variação bem grande do andar. 0 aqui é uma nuvem que não segue padrão nenhum, menos 0,4 é uma nuvem no outro sentido, menos 0,8 também, menos 1, perfeita, certo? Aqui todas estão 1 e menos 1 são que retas perfeitas. E aqui, o que acontece nesse último aqui? Eu tenho associação, né? Claramente eu tenho padrões aqui, mas nenhuma delas é linear. Portanto, o coeficiente de correlação linear, ele vai ser 0 aqui em todos esses casos que a gente está vendo aqui na última linha. Uma observação importante. O que acontece? Esse coeficiente de correlação linear, como a gente viu no exemplo anterior, ele é medido através de uma amostra. Então, eu pego uma amostra e estou mensurando ele. Só que ele está estimando o quê? Um coeficiente populacional, que a gente chama de Rho, tá? O Rho é uma característica da população e não da amostra. E a gente não tem como saber o seu valor verdadeiro, o valor da população. Assim como, por exemplo, já viu o caso de média, proporção, aqui também é o mesmo caso. Eu estimo ele a partir de uma amostra, certo? Eu quero saber a relação entre pressão sanguínea e idade. Eu pego uma amostra de pessoas, eu não sei todo mundo, mas aquilo ali é uma estimativa, né? Se eu vejo uma associação linear positiva naquela minha base de dados, seja meu R é diferente de 0, isso é um indicativo de que na população isso deve acontecer, mas pode ser que isso não aconteça. Existem também testes de hipótese, intervalo de confiança para esses coeficientes, mas não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. Mas eu também preciso verificar se esse coeficiente ele é realmente positivo, certo? Se ele é realmente diferente de 0, porque o tempo inteiro aqui eu estou tirando conclusões de uma população a partir de uma amostra apenas. Então, vamos entrar agora no segundo tópico, que é de fato a regressão linear. Porque o que acontece? Até o momento a gente verificou se existe ou não correlação. Existe correlação entre horas de estudo e nota na prova? Existe correlação entre pressão sanguínea e idade? Depois que eu verifiquei, fiz o meu gráfico de dispersão, calculei meu coeficiente de correlação, eu falo, não, de fato essas variáveis estão associadas. Eu quero ver como que se dá essa associação. Eu quero encontrar uma função, tá? Que determina a relação entre elas. E aí, eu posso usar essa função, que vai ser uma equação matemática, para prever valores da variável resposta. Então, eu posso prever, por exemplo, assim, eu espero, então, que a nota de um aluno que estudou durante 10 horas vai ser tanto, e a nota de um aluno que estudou durante 5 horas vai ser tanto. Que com base nessa função, nesse modelo matemático que eu vou criar aqui a partir de agora. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu estou analisando um processo químico, certo? E já se sabe que o rendimento desse processo está relacionado com a temperatura. Então, o pesquisador ele fala, não, eu quero construir um modelo que consiga prever o rendimento do processo para uma dada temperatura, porque, né, ele quer saber qual temperatura que ele quer chegar, por exemplo, ele tem que chegar para ter o rendimento máximo,
né? Pode ser usado, então, na otimização do processo, porque talvez manter uma temperatura muito alta no laboratório seja muito custoso. E aí ele tem, então, uma série histórica de dados, ele tem vários dados que mostram qual é o rendimento numa determinada temperatura, e a partir daí ele não precisa, talvez, de aumentar a temperatura demais, que a partir de uma determinada temperatura ele já consegue ter o rendimento desejado, certo? Ele tem um modelo matemático para isso, né? Ele pode poupar muito dinheiro no futuro, certo? Então, a gente estabelece uma equação. E como que é essa equação? É a equação de uma reta. O tempo inteiro a gente está falando aqui de correlação linear em torno de uma reta. Então, essa equação eu tenho o y, que é a minha variável resposta, que eu já falei, né? Que ela vai estar sendo explicada para uma outra variável, que é a variável x. E a equação que é? Simplesmente uma equação da reta. A mais bx. Só que aqui a gente chama de outro nome. A gente chama de beta 0 e beta 1 x. De x é a variável explicativa, ou seja, que está determinando a minha variável resposta. O beta 0 é o intercepto da reta, ou seja, é o valor de y quando x é igual a 0. É onde a reta corta ali, né, o eixo y, certo? E o beta 1 é a inclinação, né? Coeficiente angular, ou a taxa de mudança, certo? A gente vai ver um pouquinho mais sobre a interpretação desses parâmetros mais à frente, tá? E a gente vai ver que essa equação, ela não é exata, ela nunca vai ser, né? Porque eu nunca vou ter pontos que caem exatamente em torno de uma reta. Eles vão cair em torno, vocês já devem ter visto lá na aula de laboratório. Você tem erro de mensuração, você nunca vai conseguir fazer de maneira que a reta seja perfeita. Então, você precisa de incluir um erro aleatório, né? Porque você não... A medição ela vai variar de um aparelho para o outro, vai variar de uma pessoa para o outro, a temperatura, etc. Vários fatores que vão estar influenciando isso aí. Então, por enquanto, a gente vai considerar esse modelo aqui sem nenhum erro. Supor que os dados caem em torno da reta mesmo. Então, aqui é a representação gráfica que a gente tem dessa reta. Então, aqui eu tenho o gráfico das variáveis aqui no eixo cartesiano. Então, no eixo y aqui é a variável resposta, e no eixo x a minha variável explicativa. Aqui eu tenho o conjunto de dados e o meu objetivo é traçar a reta que melhor determine, que melhor se encaixe aqui nesses dados, certo? Depois que eu tracei essa reta, o que vai acontecer? O beta 0 vai ser o intercepto, aqui onde ela corta o eixo y, e o beta 1 a inclinação, né? Você já viu lá a derivada da reta, ou seja, quanto que o y varia quando o x varia uma determinada quantidade, né? Qual que é a relação entre eles, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente está olhando a relação aqui entre duas variáveis. A minha variável y, variável resposta, que é a minha variável de interesse, é a pureza do oxigênio produzido em um processo de destilação. E a minha variável x, a porcentagem de hidrocarbonetos presente no condensador. Então, eu posso estar interessado em verificar se existe associação entre isso e qual que é essa associação. Então, dessa maneira, eu posso falar assim, se eu quero uma pureza de X%, né, se eu quero uma pureza de tantos por cento, eu sei determinar qual que é a porcentagem de hidrocarboneto que eu preciso colocar, certo? A partir o quê? Da reta. Então, olha só, aqui a gente tem os dados, certo? O X, que é a porcentagem de hidrocarboneto, e o Y, que é a porcentagem de pureza. E aqui o meu gráfico de dispersão, certo? O que ele está me mostrando? Que parece existir claramente aqui uma associação entre as variáveis. Eu consigo, né, pensar em uma reta que passa por aqui, que está explicando essa tendência. E essa associação, ela é o que? Positiva, no sentido de quanto mais hidrocarboneto eu colocar, maior a pureza. Então, isso já é uma informação interessante. Meu pesquisador falou, olha, o tanto de hidrocarboneto que você coloca aumenta a pureza.
Tudo bem? Então, até agora a gente viu só uma análise gráfica. Não existe nenhuma reta que passa perfeitamente sobre esses pontos, é impossível. Para eu passar perfeitamente sobre esse ponto, eu teria que interpolar uma curva aqui completamente maluca, né? Então, se eu traçar qualquer reta aqui, eu vou ter os pontos caindo em torno dessa reta, mas não... Tá? Então, esse gráfico de dispersão, ele representa cada par de variável como um ponto. Só que o que acontece? Se eu olhar para esse gráfico ali, tá? Então, o que a gente fala? A gente fala que a média de y está associada linearmente com x, ou seja, espera-se que os valores de y caiam em torno dessa reta, mas não exatamente em cima dela, eles vão cair lá bem próximos dela, tá? Os termos beta 0 e beta 1 a gente chama dos coeficientes de regressão, certo? E a interpretação deles logo a seguir. Então, o modelo, ele vai estar me falando o quê? Que o valor esperado de y é a reta, beta 0 mais beta 1x. Só que esse não é o valor que eu observo. Então, eu falo assim, eu esperaria uma pureza de 30%, mas devido à desmensuração, devido a outros fatores que eu não estou considerando no meu modelo, o valor observado não é 30%, é um outro valor, ou menor ou maior, tá? E aí, a gente vai generalizar isso para um modelo probabilístico, tá? Considerando que o valor esperado é uma função linear de y em relação a x. Então, vai ser dado o modelo que a gente vai criar é esse aqui. O que significa esse modelo? O y, ele é um valor médio, que é a minha reta, mais um epsilon aqui, que é um erro aleatório, um ruído. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor esperado, que é o valor da reta, mas eu vou ter um ruídozinho aqui que vai fazer com que aqueles pontos caiam em torno da reta, e não exatamente em cima da reta. Isso é que a gente chama de modelo de regressão linear simples. Simples no sentido de que eu tenho apenas uma variável, certo? Depois vou falar um pouquinho do caso múltiplo, que é quando eu tenho mais, tá? Então, o caso múltiplo é o quê? Eu tenho o modelo, vai ser y, e ele vai ser explicado por uma série de variáveis aqui. Isso é que a gente chama de modelo de regressão múltiplo, que na verdade ele é até mais comum do que o modelo de regressão simples. Por exemplo, eu posso ter a renda de uma pessoa sendo explicada pelo seu sexo, pela sua faixa etária, pela sua escolaridade, certo? Não basta eu colocar só a escolaridade, que isso vai ser um modelo muito pobre, né? Porque a gente sabe que a renda é explicada por vários outros fatores além da escolaridade, tá? E mesmo se eu for colocando muitas e muitas variáveis, mesmo assim sempre vai ter alguma coisa que eu deixei de lado, e isso vai estar embutido aqui nesse erro, nesse efeito aleatório.